E aí galera, bom dia, beleza? Bem, como a gente já tinha visto no outro vídeo, que eu levei lá pro Olavo sacar a polia pra mim, que eu não tava conseguindo, tá? E aí a gente constatou que o problema era mesmo sujeira, olha, tá muito sujo. Inclusive o platinado aqui, onde o contato dele tá bem sujo, tá muito, olha ali dentro. Quanta sujeira tem ali. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai desmontar, tirar a mesa. A mesa é essa peça aqui, ó. Que aí ela vai sair, vai ficar só o eixo aqui no lugar, tá? Mas a mesa do platinado aqui, tá vendo que ela tem esses parafusos? São parafusos de regulagem. E eu acredito que isso aqui esteja já regulado com a folga, certo? Platinado, o avanço, certo? Do motor, que eu vou explicar isso mais pra frente. Então, se você for fazer isso aqui, não quer arriscar, tirar do ponto, você vai, onde é o parafuso aqui, você vai riscar, ó. Risca ali, pega um prego, ou marcador, ó. Risca onde tá a arruela, tá? Aqui também desse lado, ó. Risca onde é a arruela, ó. Faz uma forcinha aqui, ó, com uma chavinha. Para quando você pôr de volta, você coloca no lugar certo, tá? Mesmo assim, se você não, eu vou depois vou trocar, vou regular, tá? Aí a gente vai ensinar também como é que vai fazer para regular isso aqui. E o principal de tudo, mais do que aprender a regular, tá? É saber para que serve cada coisa, cada peça dessa daqui, tá? Tem a bobina, tem o condensador, tem o platinado. Isso é um motor de modelo antigo, tá? Hoje, nos mais novos, você não tem essa configuração. Nos mais novos, você só tem a bobina. E o CDI, que é esse aqui, que é a bobina que vai fazer a faísca lá dentro, né? Essa é a bobina de força, essa é o transformador, né? A bobina transformadora. Transforma a energia dessa bobina aqui em alta voltagem para sair a faísca aqui na vela, no cachimbo, tá? Então essa configuração é uma configuração antiga, mas é bom, é legal a gente entender, tá? O funcionamento, tem muito carro famoso, o Fusca, por exemplo, é um carro que usa essa configuração, tá? Apesar de ter peças de reposição novas, que você troca, coloca já uma ignição eletrônica, tá? Mas isso aqui é funcional, tá? Como funcionava na época, então a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, primeiro a gente vai marcar, tirar e vou lavar tudo isso aqui. Lavar tudo, tirar, porque eu passei bastante óleo para poder arrancar, tá? E aí ficou muito sujo por dentro, ó. Ficou assim, lamentável a situação disso aqui. Então eu vou tirar a mesa, tá? Eu marquei já, pra gente voltar ela na mesma posição, que isso aqui é o avanço do motor. E eu vou explicar depois tudo certinho pra vocês, tá? E aí pessoal, tudo limpinho, tá? Dá pra ver que ele tá limpo ainda, mas ele tá bem judiado. Eu ainda vou preparar essas peças aqui, o que eu vou fazer, tá? A mesa, ó, a bobina eu limpei, o motor super limpinho agora, ó. Aí galera, vamos montar a mesa agora e fazer alguns testes simples, cara. Vamos começar pelo platinado. Como é que a gente vai saber se o platinado tá legal? Bem, testar o condensador é uma coisa mais difícil, tá? Mas uma das maneiras de saber se o condensador está fazendo o trabalho dele é olhar o contato do platinado. Se o contato do platinado estiver limpinho, sem buraco, sem parte queimada, quer dizer que o condensador está fazendo o papel dele. Porque qual que é o papel do condensador? Quando o platinado abre no ressalto, se a
a energia que tiver aqui no sistema tiver muito alta, ele vai pular entre os contatos, tá? E a função do condensador é conter essa energia para que ela não pule nesses contatos e dê uma falsa faísca lá no sistema, entendeu? Então, um dos motivos de eu achar que o condensador está legal é que o platinado não tem marca de queimado. Ele está até bonito, bem novo, depois que limpei. Fiquei impressionado, eu acho até que já foi trocado, porque está muito novinho esse platinado. A bobina, a gente tem que colocar o multímetro na escala de condutividade, né? Ele está soldado aqui no condensador e tem um outro polo aqui, ó. Ó, deu condutividade, quer dizer que a bobina está em perfeito estado, não tem nada quebrado, tá? Então já dá pra gente montar, sabendo que a bobina tá legal, platinado e o condensador tá bacana, tá? Aí, galera, tá tudo montadinho, tá? Agora a gente vai encaixar lá no motor. Uma coisa que a gente precisa atentar, que eu falei, aquela espuminha que eu falei, é um feltro, tá? Mas você ia falar o que que era. Eu lavei ele, né? Tirei isso aqui, esse feltro, ele vai encaixado nesse lugar. O condensador, ele tem essa bordinha aqui, ó, essa chavinha. Ele vai encaixado assim, lá assim, lá dentro. Ele serve para lubrificar o eixo. Por que que ele vai lubrificar o eixo? Porque o eixo, ele tem um ressalto e é ele que abre e fecha o platinado aqui, tá? Então, tem gente que tira sem saber o porquê, tá? E essa espuminha aqui, esse feltrinho, é para você encharcar de óleo na montagem, tá? Para ele ficar sempre com o eixo lubrificado lá. Para colocar, você vai ter que abrir um pouquinho, tá? Cuidado, porque tá do lado da bobina. Se você, por acaso, a chave escapar, tá? Aí, ó, só abrir um pouquinho. Pode danificar a bobina, mas é só abrir um pouquinho. E aí depois, ó, vamos colocar ele bem colocado aqui. Eu inverti, coloquei a parte melhorzinha para dentro, tá? Que o eixo vai ficar aqui, ó, entre o eixo vai ficar entre o platinado e o ressalto do platinado ali e aqui. Então, essa espuminha a gente vai encharcar de óleo, tá? Ah, pode ser graxa? Pode, acho que pode sim. Mas o óleo, ele fica aí, ó. A gente prende, aperta ele para ele não soltar essa... Ah, o meu não tem. Ah, o meu não tem esse feltro. Bem, você pode colocar qualquer coisa aqui. Não pode colocar espuma, porque ela vai derreter. Mas você pode colocar um pedacinho de pano, estopa, né? Tanto que não solte nada aqui dentro, tá? Aí, ó, beleza? A gente vai colocar lá no motor agora. Olha aqui o motor bem limpinho. E a gente vai colocar o nosso sistema aqui de volta, tá? Observar sempre a posição em que estava. Ó, você tá vendo como o feltrinho vai ficar entre o platinado e o eixo. Ele vai ficar sempre esfregando aqui no eixo, tá? E isso é próprio, ó, tá vendo ele esfregando no eixo? Isso é para ele lubrificar, cara. Então a gente vai sair com esse fio preto aqui, ó, a gente não pode esquecer dele. A gente vai passar ele aqui por dentro para poder passar lá para fora aqui vai ligar lá na outra bobina. Esse fio preto é o que carrega a energia que sai da bobina aqui, tá? Vamos lá. Muito cuidado aqui, gente, para não danificar nada, tá? É só... Deixa eu só puxar aqui, dar uma ajudinha aqui com a mão, para ele não pegar em nada aqui, não danificar nada. Ele tem que sair por baixo, porque senão ele não encaixa legal lá, tá? Pronto, passei ele aqui para fora. Vamos encaixar de novo aqui. Aí, vamos lá
encaixou bacana. Passou aqui por baixo, não tá pegando em nada, em nenhuma parte móvel. E aí vai ser aquele lugar que eu falei pra gente fazer a marca. Lembra? Que eu falei pra gente fazer a marca? Tem a marca da arruela aqui, tá? Que a gente vai colocar isso aqui agora. Vamos lá. E vai puxar na marca que a gente fez aquela hora. De novo, toma cuidado com a chave para ela não pegar na bobina, porque essa bobina aqui é um enrolamento. Se você estragar, né, o enrolamento aí vai ser difícil, ó. Já vou apertar ele na marca, tá? Ah, mas será que a marca vai ficar perfeita assim no lugar? Eu falei, não se sabe, mas a marca, ó, tá feita ali. Vamos dar uma apertadinha, depois a gente coloca. Não se sabe, não tem como saber se estava no ponto, tá? Mas isso é uma medida para você não tirar do ponto, tá? A gente não sabe se estava no ponto certo, mas sabe que tá. A gente vai voltar ele no ponto em que ele estava, entendeu? Quer ver, ó? Essa mesa, ela roda. Deixa eu rodar ela aqui pra você. Ah, não vai rodar porque eu apertei do outro lado. Deixa eu soltar pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Ó, tá vendo? Essa mesa, ela roda pra lá e pra cá. Isso é pra ajustar o local do ponto de explosão lá no motor, tá? É a posição certa que o cilindro vai ter a queima do combustível, vai ter explosão lá no cilindro, tá? Isso aqui é bom a gente depois revisar pra gente não ter erro, tá? Mesma coisa o ponto do platinado. Então a gente vai virar com a mão e dar uma olhada. Olha lá, ó, tem o ponto onde o platinado abriu, tá aqui, tá? Vou aproximar aqui pra você ter ideia. Lá, ó, o platinado tá aberto. Vou virar o motor, ele vai encostar. Lá, encostou. Aí eu vou virando, vai chegar no ressalto, ele vai abrir. Ela abriu. A hora que ele abre é o ponto de explosão da vela no motor, e eu vou explicar isso em uma aula separada, tá? Porque são várias coisas a se dizer nessa coisa. Ó, dá pra ver que o eixo ele ficou parado um bom tempo, tá? Dá pra ver que ficou parado um bom tempo, porque onde o platinado esfrega, ele tava com uma ferrugem bem intensa, e aí eu tive que lixar, porque certamente quando ficou muito tempo parada, essa espuminha não tava ou úmida com água e não óleo, e ela acabou por enferrujar o eixo, tá? Então é interessante que você lixe bem esse eixo, dê uma boa limpada para que não seja muito áspero e esfregue aqui gastando o calço do platinado, tá? Então agora eu vou revisar a tampa, tá? Vou ter que dar uma boa limpada nela. Eu já lavei tudo, tá vendo? Ó, tá bem limpa, mas ainda tem alguns pontos de ferrugem, que nem aqui. Vou dar uma lixadinha, tá? Nada exagerado, para não estragar nada aqui dentro, mas é só para deixar ele lisinho e não esfregar em nada no motor. Pronto, agora eu já revisei aqui, tá? Já dei uma boa lixada aqui por dentro, tá? Nada exagerado, como eu falei. E já encaixei aqui no lugar, tá? Vou mostrar pra vocês. Encaixei aqui no lugar. E vi que não tá mais esfregando igual tava antes
de eu fazer isso, tá? Antes de tirar, de colocar tudo isso no lugar. Então quer dizer que tá do jeito certo. Agora a gente vai lubrificar aquele filtro que eu disse. E como é que eu vou fazer isso? Com bastante óleo, tá? Põe um pouquinho de óleo, deixa ele absorver. Põe mais um pouquinho de óleo, deixa absorver. Vou fazer isso uma vez só na minha vida? Negativo, tá? Mesmo porque a gente não regulou ponto, nem nada, tá? Isso a gente vai fazer pra depois que a gente vê que tem faísca, que tá tudo certinho, tá? Então eu vou encharcar um pouquinho de óleo, tá? Quanto de óleo você tem que pôr? Fácil, você vai olhar, você vai ver que o filtro ficou encharcado. E agora a gente vai encaixar o volante. Bem, já deixei o fio passadinho, vou fazer a pontinha nele, tá? E a gente vai fazer um teste, tá? Vou colocar a tampa, vou colocar o suporte da partida, vou colocar a fiação aqui e ver se a gente resolveu o problema da faísca. Eu acredito que sim. Vou montar aqui essa parte. Vou lubrificar bem o eixo aqui, tá? A chavetinha, que é pra a gente conseguir tirar fácil. Não aconteceu o que aconteceu antes, tá? Ela é cônica, então ela vai entrar, vai começar a pegar, mas à medida que ela entra no lugar, ó, a porca inversa, tá? Então você vai conseguir apertar ela pro lado inverso, tá? Vamos apertar ela no lugar. Como que é esse aperto? Você vai encostar, ó, tá firme, entendeu? Ó, um dedo aqui na chave aqui, encostou, tá firme, é isso, tá? Agora eu vou montar a parte do volante de partida aqui. Aí galera, vamos montar agora, montar essa carcaça. Agora eu vou fazer esse terminal aqui, ligar, aterrar na base do motor, tá? E ver se a gente vai ter faísca aqui. Aí galera, montei, coloquei a bobina aí, aterrei, né? Tem que aterrar no motor certinho, tá? Como se tivesse ligado lá no quadro, tá? E agora a gente vai ver se tem faísca aqui. Olha lá. Ó, que faísca bonita na vela. Tá vendo, gente? Olha lá, ó. Deixa eu inclinar ela um pouquinho mais. Uma faísquinha bem bonita ali, ó. Tá? Então, gente, é isso. Tudo que é feito, né, da forma certa, não tem como dar errado, tá? Então, se a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então, eu peço para vocês que se curtiram esse vídeo, vai ser um vídeo um pouco longo, mas não tem como a gente mostrar o processo desde o início, né? Sem que seja um vídeo longo, tá? Passo a passo, para que pessoas comuns possam fazer também
a manutenção dos seus brinquedos, no caso, equipamentos ou outras coisas, tá? Então eu agradeço vocês. Quem gostou, curte aí, compartilha, tá? O canal é novo, tá? Não tem muita visibilidade, mas a gente está fazendo de tudo para que seja proveitoso para todo mundo. Valeu, galera. Se for fazer, faça do jeito certo.